Olá a todos, eu me chamo João Victor Pereira Brambila, eu sou participante bolsista do PIBIG, do programa de 2020-2021, pelo Instituto Federal de São Paulo, campus Birigui. Eu vou resolver agora um exercício que faz parte do segundo roteiro do primeiro NTEC A. Pois bem, o exercício número 6. Ele diz assim: para ladrilhar a calçada da sua casa, Paulo pretende usar apenas um tipo de ladrilho. Ele fez uma pesquisa e descobriu que alguns modelos de ladrilho, com formato de polígonos regulares, se encaixam perfeitamente entre si, sem sobreposição e nem recortes. Na loja de material de construção, ele encontrou as seguintes opções de ladrilhos regulares. Ele encontrou lá a opção de um triângulo, a opção de um quadrado, a opção de um hexágono regular, aqui com 6 lados, né? E a opção de um octógono regular, aqui com 8 lados. E a pergunta diz assim: para usar apenas um tipo de ladrilho, Paulo poderá escolher entre assinar a alternativa correta. Então, cada uma das alternativas tem opções diferentes. Por exemplo, a A diria que tanto a 1, quanto a 2, quanto a 3, quanto a 4 daria certo como ladrilho. A B diz que só a 2 ou a 3. A C diz que tanto a 1, quanto a 2, quanto a 3 dariam certo. E a D diz que só a 1 ou a 2 dariam certo. Pois bem, nessas condições aqui, vocês podem pausar o vídeo nesse momento e se sentir à vontade para resolver por conta própria. Pois bem, para nossa resolução aqui agora, vamos destacar algumas informações importantes. Ele nos disse, o enunciado nos disse, que esses ladrilhos têm formatos de polígonos regulares. O que isso quer dizer? Que esses polígonos, todos os lados dele têm a mesma medida e todos os ângulos internos deles também têm a mesma medida. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui o octógono, e eu medir todos os 8 lados dele, esses 8 lados, todos eles vão ter a mesma medida. Se eu medir os 8 ângulos internos dele, todos esses 8 ângulos vão ter a mesma medida também. Isso vai ser muito importante na hora de a gente conferir se esses ladrilhos eles se encaixam entre si para formar realmente o piso que o Paulo está querendo. Outra informação é que esses ladrilhos eles precisam se encaixar perfeitamente entre si, sem sobreposição e nem recortes. Isso quer dizer que o quê? Que na hora de eu colocar um ladrilho do lado do outro, eu não posso nem colocar assim um em cima do outro e nem tirar um pedaço dele para poder encaixar ali. Eles têm que encaixar perfeitamente, sem fazer nenhuma dessas coisas. Eles têm que encaixar certinho do jeito que eles já vieram. Vamos analisar aqui então, A gente não precisa pegar e montar todo um ladrilho, todo um piso para ver se daria certo. A gente pode analisar só em um ponto. Por exemplo, se eu conseguir fazer uma estrutura de ladrilho aqui em volta desse triângulo, aqui só que desse lado dele, quer dizer que nesses outros lados eu também vou conseguir montar depois. Eu vou mostrar para vocês no GeoGebra como isso aqui acontece. Então a gente analisa, por exemplo, tem esse triângulo de 60 graus, que tem esse lado, esse ângulo interno aqui de 60 graus, perdão. Se eu colocar um outro triângulo equilátero aqui do lado dele, vai ficar esses 60 graus, mais os outros 60 graus que eu coloquei desse outro ângulo aqui do lado. Eu montei aqui no GeoGebra aqui para vocês para ilustrar essa situação. Aqui, vejam, eu tenho esse triângulo aqui, que é equilátero, que é um triângulo regular, e os ângulos internos dele medem 60 graus. Eu posso colocar um outro triângulo aqui do lado dele, também regular, outro do lado dele, outro do lado dele, outro do lado dele, e assim vai. Repara que dá a volta certinho, porque uma volta completa mede 360 graus. Então, como cada ângulo desse aqui mede 60, eu vou somando 60 com 60 com 60. 6 vezes isso vai dar 360 graus exatamente. Por isso que funcionou. Repara aqui, por exemplo, se eu pegar aqui para construir um polígono regular. Vou colocar aqui um polígono regular de 3 lados, aqui nesse outro vértice. Eu consigo fazer isso aqui e continuar o meu ladrilho. Vou montar aqui mais um e mais outro. Funcionou. Repara que como deu certo em um vértice aqui, que foi, em um vértice apenas já deu certo, quer dizer que em todos os outros também vão dar certo, quer dizer que dá para fazer o ladrilho. Então com um triângulo eu sei que funcionou. Outra coisa também que é importante ressaltar, Como são polígonos regulares, quer dizer que todos os ângulos internos deles são iguais. Por isso que só foi dada a medida de um ângulo, Aqui no hexágono. Um hexágono regular tem os ângulos internos de 120 graus. Ele só ilustrou um ângulo aqui.
Mas eu posso concluir, né? Eu sei que todos os outros ângulos internos dele também medem 120, porque ele é regular. Voltando agora à resolução, né? Agora a questão do quadrado. Quadrado é a mesma coisa. Coloquei um quadrado aqui, coloquei um quadrado do lado, eu consigo colocar um outro quadrado encaixado aqui e mais um. Porque 90 mais 90 mais 90 mais 90 dá exatamente 360 graus. Ou seja, do mesmo jeito que, como eu consegui dar uma volta certinha com um triângulo, quer dizer que eu posso fazer o ladrilho. Aqui com um quadrado, como eu consegui fazer essa volta certinho, eu consigo fazer o ladrilho com ele. Da mesma forma que eu construí mais um pedaço aqui com os triângulos, eu poderia facilmente fazer aqui com um quadrado. Agora partindo para o hexágono, né? Que era a nossa próxima forma que ele pediu. O hexágono regular, ele tem o ângulo interno medindo 120 graus. Mais fácil ainda, com 3 hexágonos, ó, eu consigo encaixar eles aqui fazendo essa estrutura. Porque 120 mais 120 mais 120 vai dar exatamente 360 graus, que é a nossa volta completa. Eu trouxe aqui para ilustrar. Isso aqui seria um ladrilho formado com triângulos equiláteros. Repara que ele fica daquele mesmo jeito que eu mostrei. Eles acabam inclusive formando um hexágono, se você for parar para reparar. Esse aqui seria um ladrilho feito com quadrados. Isso aqui não é um ladrilho, mas é a mesma estrutura que formaria um ladrilho. Isso aqui é um favo de mel. As abelhas, elas usam essa estrutura feita em hexágonos para construir a colmeia delas e para fazer essa estrutura de favo de mel. Então, vocês podem ver que o hexágono realmente forma essa estrutura de ladrilho. Pois bem, restou pra gente agora conferir o octógono. Eu sei que o octógono ele tem um ângulo interno, né? O octógono regular, ele tem um ângulo interno de 135 graus. Só que olha só o que acontece. Eu coloquei dois octógonos regulares um do lado do outro. Eles têm um ângulo interno aqui de 135. Só esses dois aqui não fechou. Eu precisaria tentar colocar mais um. Só que olha o que acontece quando eu coloco mais um octógono regular aqui no caso. Aqui colocar um polígono regular de 8 lados. Olha só, repara que ele fica sobreposto. Porque quando eu coloco 3 vezes o ângulo de 135 graus aqui, ele passa de 360. Então, se eu fosse fazer a estrutura com octógonos, eu teria que arrancar esse pedaço fora e ia ficar sobreposto, não ia dar certo. Que é justamente o que o exercício pede que a gente não faça, que não faça isso no ladrilho. Então, o octógono ele não serve para fazer ladrilho. Pois bem, isso a gente tem a nossa conclusão. O triângulo funcionou, o quadrado funcionou, o hexágono funcionou, só o octógono que não. Ou seja, o 1, o 2 e o 3, alternativa correta, alternativa C. Muito obrigado pela atenção.